Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto sobre potências e a gente vai aprender hoje a escrever um número em notação científica. E a gente também vai aprender o contrário. Quando o número está em notação científica, como é que a gente volta para a forma usual, tá bom? Então, vamos aqui. Notação científica. Então, podemos simplificar a escrita de números com muitos algarismos usando a notação científica. Essa notação científica é utilizada com frequência em áreas como química, física, astronomia, dentre outras. Então, para que serve um número em notação científica, tá? Ele serve para reduzir aquela quantidade de algarismos que a gente tem visualmente. Então, por exemplo, ó, a distância da Terra até a Lua em metros é de 384 milhões de metros. Perceba que tem muitos algarismos aqui. Então, a gente pode escrevê-lo de uma outra forma que, para a nossa vista, pareça ser melhor de visualizar. Tá? Então, eu posso escrever esse número grandão de uma forma compacta. Então, eu posso escrever como sendo 3,84 vezes 10 elevado à oitava. Ok? Então, para que serve a notação científica? Ela serve para eu escrever um número que é ou muito grande ou muito pequeno de uma forma compacta. Tá certo? Para que eu não perca aqueles algarismos de vista, tá bom? Então, vamos aqui ao conceito. Um número está em notação científica quando ele está escrito na forma m vezes 10 elevado a k. Tá? Então, eu vou ter um número grandão e eu vou transcrevê-lo, vou escrevê-lo de uma outra forma compacta. Essa forma compacta tem um padrão. Vai ser m vezes 10 elevado a k, onde m é maior ou igual a 1 e menor do que 10. E k é um número inteiro. Como assim? Então, digamos que você tem um número muito grande. Por exemplo, 234 milhões. Tá? E você vai escrevê-lo em notação científica. Como é que você vai fazer isso? Então, primeira coisa, você tem que encontrar esse seu M. Tá? Esse seu M tem que acontecer o que com ele? Ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Você vai pegar o número que você tem todinho e vai colocar uma vírgula no final desse número, tá bom? Digamos que você tem uma vírgula aqui no final dele. Se você não está vendo a vírgula está no final, tá? Então, você vai fazer a vírgula entrar no número, tá? Até chegar num número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, você vai ignorar esses zeros aqui e vai fazer a vírgula andar aqui, ó, entre o 4, o 3 e o 2. Se você colocar a vírgula entre o 3 e o 4, você vai ficar com 23,4. Não serve para você. Por quê? Porque é um número maior do que 10. E ele não serve para você porque ele tem que ser menor do que 10. Aí você vai colocar a vírgula entre o 2 e o 3. Aí você fica com 2,34. 2,34 vai ser o teu M. Ele é maior do que 1? É. Ele é menor do que 10? Também. Então, o teu M tu já encontrou. Aí você vai colocar um pontinho da multiplicação e vai colocar 1 vezes 10. Agora, você vai encontrar o seu K. Quem é o seu K? É quantas casas a vírgula andou. Então, você andou, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você fez a vírgula entrar 8 casas no número. Como o seu número era um número grande, esse seu 8 aqui vai ser um 8 positivo. Pronto, ele já está em notação científica. Tá bom? Vamos fazer aqui o item B. Então, você tem um número grande e você quer escrevê-lo dessa forma. Primeiro, você vai encontrar o seu M. Como é que tem que ser o seu M? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, faça a sua vírgula imaginária entrar no número, tá? Ela vai entrar, ignora esses zeros aqui, e ela vai ficar entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4, ela serve? Serve. Por quê? Porque 3,4 é maior do que 1 e é menor do que 10. Boto um pontinho, boto um 10. E quantas casas a minha vírgula andou daqui até chegar aqui? Se você contar, você vai perceber que foram 7. Então, o expoente é 7 e é positivo porque você tem um número grande, certo? Vamos fazer aqui o item C. Então, no item C, você vai fazer a mesma coisa. Vamos procurar o M. Vamos fazer a vírgula entrar no número, tá? Ignora os zeros. Então, você vai começar, ó. Você não pode colocar a vírgula aqui entre o 9 e o 8. Porque você vai ficar com 2.989,8. É um número muito grande. Então, você sabe que aqui não vai servir para você. Onde mais que ela não serve? Ela não serve aqui,
porque você vai ficar com 298,98. Então, o local correto para essa vírgula ficar é exatamente aqui, ó, entre o 2 e o 9. Então, você vai escrever 2,9, repete todo o resto que não é zero. 9, 8, 9, 8. Pronto, coloca 1 vezes 10 e vai contar quantas casinhas a vírgula andou. Ela andou quantas casas? 3, 6, andou 8. Então, como andou 8 casas e era um número grande, vai ser positivo. Tá bom? E como é que você faz para escrever um número muito pequeno em notação científica? A regra é quase a mesma, tá? A diferença é porque quando o número é muito pequeno, você já está vendo a vírgula. No grande, nem sempre você vê a vírgula. Esses exemplos que eu passei para vocês, por exemplo, aqui, já não tem a vírgula aparecendo, tá bom? Vamos aqui, ó. Você tem um número muito pequeno e quer escrever em notação científica. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a vírgula andar até você encontrar o seu M. Como é que tem que ser o M? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, você vai andar a vírgula, ela vai andar e vai ficar logo depois desse 3. Só que depois desse 3 aqui não tem nada. Então, você não bota nada. Bota 1 vezes 10. Tá? Esse número parou aqui. Então, você vai botar o vezes 10 que faz parte do padrão, certo? Quantas casas a vírgula andou até chegar depois do 3? 3, 6, 9. Então, coloca um 9. Como esse número é muito pequeno, é negativo. Ok? Nossa, ficou bem pequenininho, né? Esse sinal de menos. Por aí. Menos 9. Item B. Você vai fazer a vírgula andar até você achar um M maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 4. Então, 3,4. Bota o vezes 10. Quantas casas a vírgula andou até chegar aqui? 3, 6, 7, 8. Como é um número pequeno, fica negativo. Item C. A vírgula vai ficar depois do 1. Como não tem nada aqui depois desse 1, você deixa só um 1, coloca agora o vezes 10 e vai contar quantas casas tem. 1, 2, 3, 4. Tá? O 3, 4 vezes, que vai dar 12. Negativo. Só uma observação, gente. Geralmente, quando o teu M é 1, a gente costuma não colocar esse 1. Então, ao invés de escrever 1 vezes 10 a menos 12, eu vou escrever 10 elevado a menos 12, que é a mesma coisa. Ok? Deu para entender direitinho? Vamos praticar mais um pouquinho aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Só um minutinho que travou. Pronto. Então, vamos praticar mais um pouquinho aqui. Então, escreva os números a seguir em notação científica. Então, você tem aqui 345 mil e você quer escrever em notação científica. Primeira pergunta, esse número é grande ou pequeno? Grande, né? Então, se é um número grande, eu vou colocar uma vírgula no final dele, já que não tem. Se o número já tivesse vírgula, você só ia fazer a vírgula entrar mais no número. Como você não está vendo, você bota uma vírgula no final e faz ela entrar. E ela vai parar aqui, ó, entre o 3 e o 4. Então, o teu M quem é? É 3,45. Bota 1 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou até chegar aqui? 5. Como esse número é um número grande, fica positivo, certo? Vamos para o item B. Esse número aqui, todo número que começa com 0, alguma coisa vai ser um número pequeno, tá? Então, ele já começou com 0, alguma coisa. A vírgula vai andar até ficar entre o 9 e o 8. Deixa eu fazer a resposta aqui, porque eu não deixei muito espaço, não, ó. Então, quem é o meu M? É 9,88. Bota 1 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou até chegar aqui? 3, 6, 7. Como é um número pequeno, é menos 7. Esse aqui é o item B, porque foi um E. Item C. Vamos aqui, um número pequeníssimo. Quem é o meu M? Vai ser o 9. A vírgula fica aqui. Como não tem nada, boto só o 9. Boto vezes 10. Quantas casas eu tenho até chegar aqui? 3, 6, 9, 12, 15. Como é um número muito pequeno, fica negativo. Certo, gente? Segunda questão. Escreva em notação científica os números que aparecem em cada frase. Item A. A distância da Terra ao Sol é de 149.600.000 quilômetros. Então, vamos escrever essa distância em notação científica.
Número enorme de grande, né? Então, quem é o meu M? Vou botar a minha vírgula entre o 1 e o 4. Porque esse número vai ser maior do que 1 e menor do que 10. Aí, repito, quem não é zero. Quem não é zero? Ainda tem o 4, o 9 e o 6, né? O 4, o 9 e o 6. Coloco 1 vezes 10. Quantas casas que a vírgula andou até chegar aqui? 3, 6, 7, 8. Como é um número grande, fica positivo. Vamos fazer o item B aqui. Item B. A espessura média de um fio de cabelo humano mede aproximadamente 0,00007 metros. Número muito pequeno. Quem é o meu M? O meu M é 7, porque a vírgula fica depois do 7. Coloco 1 vezes 10. Quantas casas que a vírgula anda até chegar aqui? 5 casas, né? Então, como é um número pequeno, fica negativo. Ok? Item C. Alguns automóveis têm medida de massa cerca de 1 milhão de gramas. Tá? Um número muito grande em gramas. Então, como é que eu escrevo em notação científica? Faço a vírgula andar, ficou aqui entre o 1 e o 0. Basta botar apenas o 1 vezes o 10. Quantas casas que a vírgula andou até chegar aqui? Andou 6. Como é um número grande, é positivo. Lembra que quando é o número 1 aqui, eu não preciso colocar, então basta escrever 10 elevado à sexta, tá bom? Item D. O comprimento do vírus do mosaico do tomateiro mede aproximadamente isso aqui em metros. Observe que é um número muito pequeno. Então, o que é que eu faço? Faço a vírgula andar até chegar no 3. Achei o meu M. Maior do que 1 e menor do que 10. Boto 1 vezes 10. Quantas casas que eu tenho até chegar aqui? 3, 6, 7, não é isso? 7. Como é um número pequeno, fica negativo. Tá bom? Continuando aqui. Exemplo 3. Represente cada número que está em notação científica na forma usual. Então, agora a gente vai fazer o contrário. O número está em notação científica e a gente vai voltar, tá bom? Como é que a gente faz isso? Então, observe o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai ter que verificar, que você vai ter que observar, é o seu expoente. Se ele for negativo, tá? É porque você tinha um número pequeno, certo? Se ele for positivo, é porque você tinha um número grande. Você lembra disso? Tinha um número muito grande, quando você ia transformar em notação científica, ele iria ficar positivo, o expoente. Quando era muito pequeno, ia ficar negativo. Então, o que é que acontece? Ó, vamos aqui para o item A. Eu observo que o expoente é negativo. Então, quer dizer que eu tenho aqui um número pequeno. Então, se eu tenho um número pequeno, tá? Como é que eu faço ele voltar? Então, observa o seguinte, ó. Eu repito o 4 e o 5. E a vírgula está bem aqui, certo? Só que como eu tenho um número pequeno, eu vou fazer a vírgula entrar ainda mais nesse número. Entrar nesse sentido, ó. No sentido direita, esquerda. Quantas casas que a vírgula tem que entrar? É só olhar para o expoente. Como o expoente é 4, ela tem que entrar 4 casas. Mas observe que você não tem 4 casas para a vírgula andar, só tem uma, que é esse 4 aqui. Então, o que é que você faz? Preenche o resto com 0, ó. Então, você vai colocar quantos zeros? Só tem uma casa, precisa de 4. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Você vai apagar a vírgula. A minha borracha é bem pequenininha. Você vai apagar a vírgula que estava aqui, ó, e vai fazer ela andar 4 casas, ela vai ficar aqui. Aí você vem e amarra com outro 0. Você já voltou para a forma normal, tá bom? Vamos para o item B. No item B, de novo, você tem um número pequeno, o expoente é negativo. Então, o que é que você faz? Repete o teu M, que é 7,56. Aí a vírgula está bem aqui. Quantas casas que ela tem que andar? 5. Tu só tem uma, então tu faz, coloca agora 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, tu apaga a vírgula que estava aqui, coloca aqui e amarra com um 0. Certo? Vocês apaguem aqui, tá, gente? Porque a minha borracha está muito grande, eu não estou conseguindo diminuir o tamanho dela. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, ver se dá certo agora. Só um minutinho, tá? Eita, tá. Tô quase conseguindo. Bora, bonita. Desiste, gente. Vou continuar sem ela mesmo. Ó, item C. De novo, eu tenho um número pequeno. Olha que o expoente é negativo.
Então, o que é que eu faço? Pego o 9, repito. Quantas casas que a vírgula tem que andar? Observe que você não está vendo a vírgula. Se não tem vírgula, é porque ela ficou aqui. Não tinha número depois, tá? Tá aqui, ó. Quantas casas que ela tem que andar? 6. Tu já tem o 9, então bota 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 casas agora, bota a vírgula e amarra com o 0. Ok? E quando é um número grande? Quando um número é grande, que o expoente é positivo, a vírgula vai andar no sentido contrário. Ao invés de entrar no número, ela vai sair do número. Então, você vai fazer o seguinte, repete o 2, o 3 e o 4, a vírgula está bem aqui, né, ó. Quantas casas que a vírgula tem que sair do número? Nesse sentido aqui, ó. 4 casas, tu já tem 2. Então, coloca 2 zeros. 1, 2. Bota a vírgula aqui e coloca um 0. Agora, essa vírgula aqui você coloca se você quiser, tá bom? Que não tem necessidade, já que é vírgula 0. Você poderia parar por aqui, tá bom? Item é 1,27 vezes 10 à sexta. Então, tu repete o teu M, que é 1, o 2 e o 7. A vírgula tá aqui. Quantas casas que ela tem que andar? 6. Tu já tem 2. Então, coloca 1, 2, 3, 4 zeros. Então, não precisa colocar a vírgula 0 pelo mesmo motivo, porque terminou em 0. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.